A transição de governo em São Paulo começou oficialmente nesta quinta-feira com uma reunião no Palácio dos Bandeirantes. O atual governador, Rodrigo Garcia, recebeu o governador eleito Tarcísio de Freitas, que classificou o encontro como proveitoso. E sobre essa passagem de bastão, a repórter Beatriz Manfredini conversou com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcos Penido, que foi designado para coordenar esse processo de mudança. Acompanhe. Que nós estamos fazendo internamente, fazer todo o levantamento de dados por secretaria, uma visão, uma fotografia de tudo que tem sido feito no Estado, a saúde fiscal do nosso Estado, todos os dados da economia e também os dados secretaria por secretaria, inclusive colocando a situação dos nossos projetos, dos programas com as propostas do candidato eleito, para que tudo isso seja uma maneira de cada vez, no prazo curto que temos da transição, se tenha elementos necessários para que eles possam absorver toda a situação do Estado, entender as mudanças que precisam ser ajustadas dentro daquilo que foi comprometido e poder já, no dia 2 de janeiro, já sair fazendo o trabalho e que São Paulo não pode parar. E o que a gente pode dizer desse relatório das contas? Como que termina São Paulo nesse ano de 2022? Extremamente bem. São Paulo termina no azul, São Paulo passa para a próxima gestão com 6 folhas de pagamento em caixa, todos os contratos em andamento têm recursos empenhados, São Paulo está muito bem, ele fez a lição de casa necessária, fez os ajustes necessários e entrega com uma capacidade ímpar de investimento. Alguma novidade, assim, alguma diferença? É a primeira vez aí quase em 28 anos que o PSDB está passando o bastão, né? Isso muda algo na transição? De maneira nenhuma. Primeiro que estamos falando com o corpo técnico, estamos falando com pessoas interessadas no melhor de São Paulo. Estamos saindo aqui, buscamos o nosso melhor. Quem está entrando também busca o melhor para São Paulo. Então um encontro de objetivos que fazer com que o governo de São Paulo possa sempre fazer o melhor para a população. Nós queremos mostrar tudo que já fizemos, tudo que está, para que quem venha possa fazer, como disse o governador eleito Tarcísio, fazer mudanças, mas não ruptura, buscar sempre o melhor para a população de São Paulo, como foi feito pelo nosso governador Rodrigo. O governador eleito comentou então que a partir da semana que vem eles vão se instalar nesse novo prédio e aí começa a transição efetivamente com vocês. Como que se dá? São várias equipes, se o senhor puder explicar um pouquinho pra gente. Nós já estamos disponibilizando ali no prédio Cidade já um espaço conforme combinado com o coordenador AFIF e eles vão indicar por núcleos temáticos. Então, eles vão indicar quais são as pessoas e nós vamos, olhando o núcleo temático, ver quais são as secretarias afins para cada núcleo deles. E vamos fazer o encontro dessas secretarias com o núcleo temático para que a conversa seja entre os técnicos e possa passar toda a situação, todo o status de cada uma das secretarias para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Governador Rodrigo, governador Tarcísio disseram que ainda não comentaram a questão ali de um reajuste salarial, mas se o senhor pudesse elencar os principais temas dessa primeira conversa, o que seria? Os temas vão mostrar como nós iremos passar para o novo governo no estado de São Paulo, com toda a situação, a fotografia e os pontos importantes do que foram realizados por essa gestão. De fechar, se o senhor puder elencar aí os 3 desafios da próxima gestão, o que é principal agora para quem vem em 2023? Gestão, existe a questão do ICMS, como o governador eleito colocou, a questão do reajuste dos combustíveis, do ICMS, talvez verificar a questão dos juros, do crescimento do país. Eu acho que seria mais o painel econômico, como fazer frente a esse painel econômico, as mudanças que se põem para o ano que vem, para que São Paulo continue a ser um campeão em desenvolvimento, um campeão na geração de emprego e possa atender às demandas da nossa população. Vamos então a mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã. Roberto Mota, começo com você. Quero sua análise a respeito desse processo de transição de governo aqui no estado de São Paulo. No momento da entrevista, Marcos Penido disse que essa passagem de bastão agora de Garcia para Tarcísio de Freitas não muda nada, apesar dessa quebra de hegemonia do PSDB aqui no estado, quase 30 anos governando. Será assim mesmo? O histórico recente do ex-ministro Tarcísio de Freitas traz muita esperança de um processo conduzido com extremo profissionalismo
e respeito tanto aos aspectos técnicos quanto aos aspectos políticos disso, né? Como eu já expliquei aqui, a transição tem essas duas dimensões. De um lado, você tem os técnicos, os secretários, sentando, olhando números, projetos, as prioridades, e do outro lado, você tem as alianças, os políticos, né, que discutem inevitavelmente como vai ser feita a divisão política do governo. O que caracteriza o Tarcísio de Freitas, como a gente viu durante o desempenho dele no Ministério e durante a campanha, ele traz duas coisas que são muito novas para a política de uma forma geral e para a política de São Paulo. Primeiro, é essa capacidade técnica dele, é um currículo a toda a prova, não só formado por uma das melhores escolas de engenharia do país, mas um currículo de execução de obras complicadas, difíceis e que historicamente no Brasil sempre foram marcadas por corrupção. E o Tarcísio conseguiu trazer uma execução completamente nova para esse tipo de obra e mostrar que é possível, sim, se desenvolver no Brasil, criar obras de infraestrutura como devem ser feitas. E o outro aspecto é o aspecto da liderança. Eu acho que o Tarcísio tem tudo para despontar e se firmar como uma das principais lideranças dessa nova época na qual o Brasil está entrando e que muita gente ainda não entendeu. Olha, temos mais 2 minutinhos, 1 minutinho para cada um, por causa do nosso tempo muito curto. Amanda Kleins, processo de transição aqui em São Paulo e nesse momento que começa a se discutir aumento de salários para o funcionalismo, né? É isso, Thiago. O próprio ex-ministro Tarcísio, agora governador eleito, disse que há legitimidade para reivindicar esse aumento, até porque o salário do governador passaria de 23 para 34 mil reais, se isso for realmente aprovado, um aumento de 50%, é o teto do funcionalismo e significaria um aumento em cascata para várias outras carreiras que estão sem reajuste desde 2019. Então, tem auditores fiscais, tem policiais, tem uma série de carreiras que pressionam e reivindicam esse aumento. Agora, acho mais importante, só porque o nosso tempo é curto, manter em mente que o governo de Tarcísio em São Paulo será a grande vitrine do bolsonarismo pelos próximos 4 anos. Como o presidente Bolsonaro não foi reeleito, todos os olhos recairão sobre Tarcísio. Obviamente que ele acaba se tornando sucessor natural, porque todo governador de São Paulo e principalmente porque o presidente da República não foi reeleito, e também no abrigo que ele dará a outros bolsonaristas que ficarão sem cargo. Ele evita responder essa pergunta, diz que o seu secretariado será eminentemente técnico, mas há alguns deputados que também são vanguarda aí do bolsonarismo que reivindicam cargos importantes na Secretaria de São Paulo. Vamos ver como ele vai resolver essa equação política. Paulo Martins, rapidamente sua análise desse processo de transição? O ministro chega com uma autoridade técnica que talvez nenhum outro candidato ou governador chegou. Ele tinha um trabalho reconhecido no Ministério da Infraestrutura, não tem um passado político de confrontos, então ele conduz um processo não traumático, especialmente junto aos técnicos do atual governo de São Paulo, que tem lá uma história, né? Há muito tempo estão no governo, tem problemas, mas também tiveram realizações. São Paulo, há bastante tempo, é um estado razoavelmente organizado. É uma transição muito mais tranquila que a do governo federal, que não precisa acomodar tantas forças políticas. O Tarcísio não precisa acomodar pessoas que foram bater palma na porta de delegacia, como o Lula fez. Ele não passou por isso.